Bom dia, irmãos e irmãs queridos do Barro Preto, da Igreja Batista do Barro Preto. Bom demais, mais um domingo, 19 de julho, estamos juntos, agora na 10ª aula, continuando a falar sobre as 7 igrejas da Ásia, neste livro, bom livro, Correspondências da Ásia. Eu tive a satisfação de poder escrever esse livro e hoje compartilhar com vocês na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Minha gratidão ao pastor Arlécio, sempre, a Esther, nossa coordenadora da escola, do Ministério de Educação Cristã, a Lídia, a nossa coordenadora, diretora da Escola Bíblica, e a todos os irmãos que têm sido abençoados, edificados, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. O livro não tem mais exemplar, não tem mais, vai chegar aí uma segunda remessa, mas está zerado. Mas a alegria de poder compartilhar com vocês esse tempo tão importante, um tema tão necessário sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos continuar e vamos falar, portanto, hoje do 9º capítulo do livro, que é o tema que a gente vai estudar sobre a igreja de Filadélfia. Finalmente chegamos à nossa igreja de Filadélfia, aquela que nós amamos, aquela que nós gostamos demais, e portanto nós vamos falar sobre esta igreja nesse capítulo 9. E aí eu convido você para ler comigo Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 até o versículo 13. Portanto, vou convidar você aqui, Apocalipse, capítulo de número 3, versos 7 até o verso de número 13. Essa leitura vai abrir o nosso horizonte, vai abrir a nossa mente para nós entendermos do que trata este tão importante trecho da palavra de Deus de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Falamos de tantas igrejas e hoje nós vamos falar dessa tão querida igreja com tantas lições que Deus deixou para nós através da sua palavra. Portanto, Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Verso 8: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, meus irmãos queridos, preciosos, que eu diminua e o Senhor cresça. Então, nós vamos falar nesta manhã, mais uma vez, tão importante, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, especialmente, nós vamos começar a fazer aqui a primeira parte da igreja de Filadélfia. No livro Correspondências da Ásia, o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 9,
cujo tema é a nossa força nada faz, reticências, mas nosso Deus socorro traz. Para isso, eu usei aqui trechos do hino Castelo Forte, de autoria do nosso grande Martinho Lutero. Permita-me ler parte desse hino para que você tenha compreensão. Diz o seguinte: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em tudo transeagudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Uma parte diz assim: defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Parte do grande hino escrito pelo Martinho Lutero, aquele usado por Deus para trazer de volta aquilo que estava esquecido na verdade bíblica nos tempos ali por volta de 1500. Martinho Lutero é autor desse hino, que está no nosso Cantor Cristão, no número 323. Uma excelente canção, vale a pena relembrar. Eu, particularmente, gosto muito desse hino, e quando nós cantamos lá em casa, no culto doméstico, junto com as nossas filhas, nós sempre gostamos de fazer menção desse hino em comparação com a igreja de Filadélfia. Era uma igreja pequena, era uma igreja que tinha poucas forças, era uma igreja pobre financeiramente, mas a palavra de Deus diz que apesar dela não ter muita força, o Senhor era o seu Senhor, era o seu guia, era o seu baluarte. Então, o tema do capítulo que nós colocamos no livro Correspondências da Ásia é, capítulo 9, nossa força nada faz, mas Deus, nosso Deus, socorro traz. E aqui tem alguns dados importantes sobre a autoria deste hino, você pode acompanhar no livro. Eu quero pular essa parte, para que nós, portanto, conheçamos o que Deus está falando para esta igreja, através aqui da palavra de Deus. O panorama da cidade de Filadélfia. Eu coloquei aí no livro alguns detalhes muito interessantes dessa Filadélfia. Esta cidade, tem aí Filadélfia, era a mais novinha dentre as 7 citadas aqui no livro de Apocalipse. A mais nova, a mais menina entre as 7 igrejas, as 7 cidades citadas no livro de Apocalipse. Essa cidade da Ásia Menor, ela tinha um destaque geográfico, porque ela ficava numa região montanhosa, e nessa região montanhosa, ela inevitavelmente, ela era o caminho para chegar até Roma. Quem saía de Roma para as batalhas, inevitavelmente tinha que passar por Filadélfia. Então, Filadélfia se tornou uma cidade de passagem, uma cidade onde assistia as fileiras que voltavam das batalhas passavam por ela. Essa cidade levou o nome Filadélfia porque significa aquele que ama o seu irmão. E justamente o rei Átalo II, ele presenteou uma parte de terra. Ele era de Pérgamo, o Átalo de Pérgamo. Se você observar no livro, nós falamos dele, mas lá na cidade de Pérgamo, na carta de Pérgamo, o rei Átalo comprou uma parte dessa região, adquiriu naturalmente, e deu para o seu irmão, que amava muito, e aí ele chamou aquelas terras de Filadélfia, até que ele chamava o seu irmão de Filadelfo, amado, irmão querido. Ele tinha uma devoção extraordinária pelo seu irmão mais jovem, o rei Átalo, que governou de 159 a.C. até por volta de 138 a.C. Ele deu essa terra para o seu irmão e acabou virando ali um vilarejo, chamado de Filadélfia, que quer dizer amado do irmão, ou amor de irmão.
as pessoas de Pérgamo saíam para fazer excursão e para plantar novas ruas, vilarejos naquela região de Filadélfia. Mais tarde se tomou uma grande proeminência e cresceu até chegar ao ponto de ser chamada de uma cidade. Ganhou o nome de ser uma cidade chamada Filadélfia. Essa cidade tinha grandes construções, mas era uma cidade que não tinha grande comércio. No entanto, apesar de ela não ter uma grande quantidade de comércio, essa cidade tinha grandes construções, e que essas construções eram oferecidas aos deuses, aos ídolos. Se de um lado Filadélfia era chamada de o portão do Oriente, porque tudo que entrava no Oriente passava por Filadélfia, ela também era chamada de Pequena Artemis. Por quê? Ela era uma cidade cheia de deuses. Ela passou a ser um centro de adoração há vários milhares de anos, e vidas que passavam por ali eram devotas aos inúmeros templos de deuses que existia naquela cidade. Muito bem. Ela ficava a 40 quilômetros de Sardes. Uma coisa muito interessante que aliás, eu falei Pequena Artemis, mas ela era chamada de Pequena Atenas. Artemis era uma deusa de Atenas, que também era celebrada, adorada na cidade de Filadélfia. Então essa cidade, apesar dessa proeminência, não tão rica, mas tinha um ponto cultural importante, tinha alguns comerciantes, mas não tão rica quanto Éfeso e Esmirna, ok? Essa cidade, ela situava-se no meio dos reinos da Frígia, da Lídia e da Mícia, e ela passou a ser uma cidade fronteira entre essas três nações: o reino da Frígia, da Lídia e da Mícia. Essas regiões, elas acabavam sendo todas ligadas à cidade de Filadélfia. Isso trazia um pouco de cultura transplantada. O que significa uma cultura transplantada? Era mais ou menos assim: a cidade, ela ficou tão visitada, tão frequentada por outras pessoas que não nasceram lá, que não eram nativos da própria Filadélfia, e as pessoas que vêm de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Herápolis, de Corinto, as pessoas que iam de Roma, de todas essas regiões, acabavam fazendo com que a cultura de Filadélfia fosse uma cultura transplantada, em que cada pessoa trazia um pouco de cultura e fazia uma cultura miscigenada. Isso também fez proliferar a grande construção de casas que eram casas ídolos, pontos de adoração a diversas divindades do mundo antigo, inclusive Cibele, Apolo, a própria Artemis, Dionísio. Esses deuses gregos misturados com um pouco de cultura romana eram também celebrados e adorados na cidade de Filadélfia. Essa cidade pequena em território, mas influente, ligada a tantas essas regiões, como eu acabara de falar aqui, ela tinha uma desvantagem. Ela era localizada, ela estava bem em cima de uma placa tectônica, de uma região que tinha muitos abalos sísmicos. Esses abalos, não bastasse os terremotos, a expressão, o planalto onde estava situada a cidade de Filadélfia era chamado de terra queimada. Por quê? Havia também ali muitos vulcões que entraram em erupção várias vezes durante muitos tempos, e esses vulcões acabaram fazendo, portanto, uma destruição iminente naquela região. Filadélfia, apesar de ser pequena e destacava, proeminente dentro dessas regiões geográficas, ela tinha uma coisa que afetava muito, que era as placas tectônicas que mexiam muito e afetava muito com os terremotos, e também ela era uma terra chamada de terra queimada. Essa terra, um dia, Filadélfia, aliás, já foi chamada de terra queimada, depois ela foi mudar o nome dela algumas vezes. Você vai entender por que o nome dela foi mudado, porque Cristo diz que vai dar outros nomes para essa cidade. Já já a gente vai falar sobre isso. Se não nessa aula, na próxima, a gente fala um pouco sobre isso aí. Essa cidade, irmãos,
17 depois de Cristo, já no ano Domini, no ano da nossa era já contado, então depois de Cristo, no ano 17, essa cidade foi destruída, completamente destruída por um terremoto que devastou a cidade. Não só a cidade de Filadélfia, mas esse terremoto atingiu partes de outras cidades, inclusive também levou à destruição completa a cidade de Sardes, que era vizinha a 40 quilômetros de Filadélfia. Sardes estava localizada também na região dos terremotos. No entanto, Filadélfia, além de terremoto, ela sofria também com os vulcões que constantemente estavam entrando em erupção. Era uma cidade que sofreu com algumas destruições. 10 cidades vizinhas a Filadélfia foram completamente destruídas. Filadélfia, não toda, mas foi devastada em grande maioria da cidade. Isso mostra que a cidade do amor fraternal, do amor de irmão, era uma cidade proeminente geograficamente, por conta das suas estradas que passavam por ela. Ela não tinha tanta riqueza quanto Éfeso e Esmirna, mas ela tinha também vários problemas de deuses, e ela também tinha algum pouco de cultura, mas ainda assim essa cidade não era segura. Morar em Filadélfia era um desafio, era muito difícil. Quem envia a carta? Qual é o personagem que envia essa carta? Nós vamos falar agora do capítulo 3, versículo 7, depois dessa panorama da cidade. O versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, o capítulo 7 diz o seguinte, repare como ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, olha o que ele diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém absolutamente pode abrir. Veja como Cristo se apresenta, como o remetente da carta se apresenta para esta igreja tão preciosa em Filadélfia. Se Filadélfia era uma cidade cercada de deuses, adorada por deuses falsos, Cristo aparece para esta igreja de uma forma poderosa, inquestionável, e ele diz: quem está falando é o verdadeiro, é o santo e é o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. Por que essa expressão chaves? Chave de Davi. No mundo antigo, quem olhava para Filadélfia, como eu disse, ela era reconhecida como o portão do Oriente, porque tudo que saía, entrava daquela região, perpassava por Filadélfia. Então todos diziam: essa cidade é a cidade que abre as portas do comércio. Quem morava em Filadélfia dizia: então nós somos os que detêm a chave. Até porque, se a gente olhar para Isaías, capítulo 22, eu quero ler com vocês essa expressão, Isaías 22, verso 22, o texto diz o seguinte: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Olha que coisa interessante. O que abre, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isto é uma profecia acerca de Isaías, isso 700 anos antes, muito mais de 700 anos antes da vinda do próprio Cristo em nascido de carne. Então Isaías profetiza: sobre os ombros dele vai estar a chave de Davi e tal. Por que essa expressão chave? Por que essa expressão chave? Quando o rei, a gente encontra isso também aqui, o rei Ezequias, que reinava sobre a casa de Davi, tinha um servo chamado Eliaquim. E a palavra diz que Eliaquim, verso 22, Isaías 22, diz que as chaves do mundo antigo variavam de tamanhos, dependendo de quem carregava essa chave. Ela teria que ser carregada nos ombros, era assim mesmo. Então ele guardava os tesouros do rei Eliaquim. Preste atenção nisso, aqui é um detalhe muito importante. Ele guardava os tesouros do rei e, por segurança, ele andava com as chaves penduradas no pescoço. Não era chavinha como você vê hoje, não. Era chave grande, tamanho de 50 metros ou 50 centímetros de tamanho, uma chave dessa. Então ele carregava no pescoço,
pendurava a chave aqui. Quando alguém queria ir lá resolver algumas coisas no tesouro do rei, prata, fazer algum pagamento, era Eliaquim que era responsável. Nós sabemos que quem cuida do dinheiro de um setor, de uma empresa, é uma pessoa que tem muita responsabilidade. Então, sobre os ombros deste, a expressão sobre os ombros dele estava a chave do tesouro, é justamente para mostrar que sobre os lombos dessa pessoa estava a responsabilidade de guardar algo precioso no reino, que são os tesouros, as riquezas, as preciosidades daquele reino. Então, quando a gente olha para esse texto de Isaías 22, que é uma profecia, nós lembramos do que Cristo diz lá em Apocalipse 3, verso 7, ele aparece para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja que se julgava ser portão do mundo, que dizia ter as chaves que abria o mundo antigo. Jesus aparece para ela e diz: deixa eu te falar uma coisa aqui, você tem muitos deuses aí dentro, falsos, mas eu sou verdadeiro, eu sou santo. Olha que coisa curiosa. E no versículo 7 ele continua dizendo: eu tenho a chave de Davi. Ele assume aquilo que foi profetizado a respeito dele anos atrás. Isaías 22, verso 22. Eu vou ler: pois porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém pode fechar, e o que ele fechar, ninguém jamais poderá abrir. Então, veja o que ele diz: o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Então, somente Cristo, meus irmãos, é que tem as chaves dos tesouros do reino de Deus. Se você e eu quisermos ter acesso às ricas bênçãos que estão guardadas no tesouro do reino de Deus, só Cristo, absolutamente Cristo, apenas Cristo tem as chaves que abre as grandes portas das ricas bênçãos de Deus para nós. Não são deuses, não são estátuas, não são esculturas, não são coisas, não são outras pessoas, mas só Cristo tem as chaves que abre as portas das ricas bênçãos do reino de Deus. Quando ele diz que ele tem a chave que abre e ninguém fecha, ele está se referindo sobre a autoridade que é dada a alguém para abrir algo muito valioso e que ninguém pode abrir senão ele, e que pode fechar e ninguém mais pode abrir se ele fechar. Isso fala da autoridade máxima de Cristo para aquela cidade, para aquela igreja de Filadélfia. Ele tem as chaves, ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem as chaves, ele abre e ninguém fecha. Se alguém dizia em Filadélfia: nós somos valiosos, nós somos poderosos porque nós somos a cidade do reino, Jesus aparece dizendo: vocês estão enganados, eu sou o verdadeiro e fiel. Que coisa boa, não, irmãos? Maravilha, essas coisas aqui me deixam muito alegre, muito feliz por isso tudo. Então, quando ele fala de verdadeiro Senhor, eu me lembro das palavras de Paulo, escritas aos 1 Coríntios, Paulo escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, capítulo 8, versos de número 5 e 6. Eu quero ler para vocês essa parte de Paulo, quando ele diz o seguinte: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer nos céus, 1 Coríntios 8, 5 a 6. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Diz o texto: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 5, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, Paulo diz, há um único Deus, o Pai, de quem por ele vem todas as coisas, para quem também nós vivemos. Quem é este? E é um só Senhor. Ele diz: Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Se em Filadélfia tinha vários deuses, Jesus aparece para essa igreja dizendo: eu sou o verdadeiro, eu sou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, permita-me dizer a você, talvez você possa ter outros deuses. Talvez na nossa caminhada, ao tempo, nós construímos deuses na nossa jornada. Cristo aparece para nós dizendo: eu sou o verdadeiro, eu sou o santo, e somente a Ele nós devemos render e dar honras e glórias. Ele tem as chaves do tesouro celestial, Ele tem a chave que nos dá acesso para entrar lá, e quando Ele abre, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, também ninguém pode abrir. Esse é Cristo que aparece. Então aqui Cristo, ele assume a sua completa soberania sobre a sua igreja. Ele declara ser o que abre as portas da salvação. Somente Ele tem as chaves de abrir as portas da salvação. Por mais que o homem queira
Jesus é quem abre a porta da salvação. Nós cremos absolutamente na soberania de Deus, que ela é inquestionável, que ela é insubstituível, e quando Ele tem o poder nas mãos para abrir, Ele abre e ninguém pode fechar. Meu irmão, quando o Salvador abrir as portas da salvação para toda a sua família, será bênção, porque Ele tem o poder de abrir. Amém por isso. Então, o que importa mesmo é o tamanho do nosso Deus. Não importa se a igreja é grande ou se a igreja é pequena. Se nós somos ricos ou se nós somos pobres. Se a igreja é pequena, com um grande Deus, ela tem muitas bênçãos, ela tem muita verdade para caminhar. E igrejas pequenas se tornam grandes ministérios quando servem ao santo, ao verdadeiro, ao soberano Deus, o grande Deus que abre, que pode abrir grandes portas na vida das pessoas. Portanto, meus amados irmãos, é inquestionável a razão de Deus abrir as portas nas nossas vidas. Então, como duvidar desse Deus? Como questionar esse Deus que é santo, que é verdadeiro? E agora eu parto com você aqui para as qualidades da igreja de Filadélfia. Diferente de outras igrejas que tinham muitos defeitos, que tinham alguns problemas, nós encontramos aqui a igreja de Filadélfia com as qualidades dela. A sua amada igreja, que aos olhos do mundo era uma igreja sem força, o Salvador elogia a fidelidade da sua igreja. Para aquela igreja, muito poderia ser dito acerca desta igreja pequena, mas forte aos olhos de Deus. Verso de número 8, o Senhor fala, Apocalipse 3, verso 8, o Senhor diz: conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Se Ele tem o poder de abrir, então Ele abriu as portas diante daquela igreja. Ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Oh, meus irmãos, o Salvador destaca nesta igreja que os discípulos de Filadélfia têm pouca força, mas essa pouca força eles recebem a maior, a melhor, a única de todas as forças do mundo, a autorização, a graça, a confirmação, a celebração do Deus soberano que diz: eu conheço, coloquei diante de você uma grande porta. Tu és pequeno, tu és mínimo, mas eu coloquei diante de você uma grande porta. Amém, meus irmãos? Porém, foi na fraqueza, na pequenez, na dificuldade que essa igreja aprendeu um segredo especial. Na pequena força, na adversidade, quando lhe faltava tantos recursos, essa igreja aprendeu algo extraordinário. Eu quero falar sobre isso com você aqui, meus irmãos. Ela aprendeu a fidelidade de Deus. Ela descobriu que a fidelidade do Senhor, apesar de poucas forças, essa fidelidade abre portas até mesmo para as pequenas igrejas. Quando você é fiel ao Senhor, quando você, marido, é fiel à sua esposa, quando você, esposa, é fiel ao seu marido, quando uma família tem fidelidade um ao outro, quando você é fiel ao seu Senhor, quando você é fiel ao Deus que você serve, o Deus verdadeiro da palavra de Deus, quando você inquestionavelmente serve a Deus sem perguntar, sem questionar, você pode saber, meu irmão, que a fidelidade do Senhor garante a vocês, a mim, todos nós, a maior vitória, portas abertas que ninguém pode fechar. É o resultado da fidelidade. Logo, quando somos fiéis ao Senhor, quando somos fiéis à sua palavra, Ele sempre vai abrir portas para seu povo, para a sua igreja. Falando para você aqui e observando a história da Igreja Batista do Barro Preto. A história fala por si só. Quantos anos atrás? O que foi essa igreja pequena? Ainda pequena, sem forças. Hoje, a igreja é uma grande porta. Por quê? Quem fez isso? Não foi o homem, foi Deus que fez, usando a autoridade pastoral na vida do pastor Arlésio, guiando o povo pelo caminho que ele queria, promovendo uma grande porta. Esta igreja que hoje é uma grande porta, um dia ela foi pequena, sem forças, sem recursos, mas Deus, pela sua fidelidade, cumpriu tudo o que Ele tinha que cumprir na vida dessa igreja. Meus irmãos,
E aqui fica uma dica para você: não lamente, não murmure, não desista, porque você está no anonimato, porque você ainda não foi visto, porque você tem poucas forças. Não reclame porque você é pequeno ou sem força, porque você não tem voz em algum outro lugar. Não reclame não, apenas obedeça. Obediência, essa era mais um destaque da igreja de Cristo. Diz a palavra: você guardou a minha palavra. A igreja teve paciência para esperar em Deus. Ela não importou com as poucas forças que ela tinha, mas ela tinha também perseverança, e ela tinha uma coisa muito importante: a obediência. Ela guardou as palavras de Deus. Portanto, meus irmãos, diz o texto ainda que essa igreja, além de ter obediência, essa igreja teve fidelidade, ela confiou na fidelidade de Deus, ela teve obediência na palavra de Deus. E aqui o último destaque que diz o texto é que ela teve ousadia. Como, pastor? Verso de número 8 diz o texto: mas guardou e não negou meu nome. Veja, irmãos, numa cidade com tantos deuses, com tantas adorações, com tantas idolatrias, os crentes daquela igreja diziam: não, nós não negaremos o Senhor, nós obedeceremos, nós confiaremos, nós obedeceremos a sua palavra, mas também nós não negaremos o nome do Senhor. Eles permaneciam fiéis ao Salvador. Corajosamente eles testemunhavam a cada oportunidade que tinham. O segredo de Filadélfia está aqui. Apesar do pouco que possuía, essa igreja era fiel. E Cristo abriu a porta. E a porta que leva às grandes conquistas ministeriais é a fidelidade de Deus. As palavras de Paulo eu concluo dizendo aqui: Paulo diz que ele foi galardoado com várias portas abertas. Verso de número 9 de 1 Coríntios capítulo 16. Paulo diz: porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim. Quem era Paulo, irmão? Quantos açoites, quantas prisões, mas ele sabia que a porta estava aberta para ele. Colossenses capítulo 4, verso 3, Paulo diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Segundo os Coríntios 2, verso 12, Paulo diz a seguinte palavra: ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abriu-se-me uma grande porta no Senhor. Paulo sabia que a fidelidade dele ao Salvador lhes proporcionava portas abertas. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui na aula de hoje, mas dizendo a você, meu irmão, permaneça como Filadélfia, obedeça, creia na fidelidade do Senhor, aguarde. Você não tem tantos recursos, confia no Senhor, mas não negue o nome de Cristo e tenha autoridade, porque as portas do Senhor estarão abertas na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu quero orar, encerrando a aula de hoje, 19 de julho, voltamos domingo que vem, continuando o assunto de Filadélfia. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque no meio do caos, no meio da pandemia, no meio da fraqueza do universo, o Senhor está promovendo a fidelidade do seu povo. E no meio dessa luta, o teu povo permanece, o seu povo se mantém fiel e as tuas portas continuam sendo abertas. Eu oro para que portas sejam abertas ainda mais na vida desta igreja Batista do Barro Preto, na vida de tantas pessoas e na vida de tantas famílias, para a glória do teu nome. Nos ajude a ser fiéis, a sermos fiéis a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O culto começa daqui a pouquinho, às 10h10 da manhã, culto, transmissão. Você vai participar, convide pessoas, publique o link e deixe Deus usar a sua vida e deixe Deus falar ao seu coração através do culto desta manhã. Deus te abençoe e até domingo que vem.